eu quero chamar a atenção para duas coisas. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu vi uma entidade no plano astral inferior, o chamado umbral, plano astral trevoso, um ambiente tenebroso, um ambiente plasmado extrafisicamente, como se fosse um deserto extremamente árido, um céu cinzento com nuvens avermelhadas, regiões abismais, aquela coisa, e cheio de espíritos chumbados ao solo extrafísico, ali desacordados. Aqueles espíritos mais pareciam cadáveres, de tão magérrimos que eles estavam, e colados à terra, e eram espíritos desencarnados. E eles estavam adormecidos, uma espécie de fuga da realidade. Boa parte desses espíritos foram pessoas aqui na Terra que tiveram sérios problemas com álcool, né? E o álcool drenou toda a força de vontade deles, toda a qualidade de vidas, e após a morte eles se viram em condições muito ruins. Também haviam ali muitas pessoas presas em vícios de drogas pesadas, né? Milhares delas coladas no solo, apagadas. E aí eu vi uma mulher, uma entidade, gente, ela parecia Maria, mãe de Jesus, mas não é, eu só lembrava. Uma mulher de uns 40 anos, morena clara, cabelo preto grande, um pano na cabeça, um vestido à moda antiga, como os vestidos da época de Jesus. As mulheres usavam aqueles vestidos que a gente vê nos filmes. E essa mulher era uma entidade maravilhosa. Ela andava sozinha naquela região extrafísica, no meio daqueles espíritos inconscientes. E essa mulher era puro amor. Ela se agachava perto dos espíritos inconscientes, encostava a mão espiritual na testa deles e passava energia. E ao mesmo tempo ela sussurrava coisas para eles e fazia preces também. E alguns daqueles espíritos despertavam. Então ela abria um portal luminoso por cima dela e empurrava o espírito por aquele portal, e o espírito desaparecia naquele plano, porque certamente ele passava por um outro nível acima, vamos chamar assim, aonde provavelmente uma equipe espiritual de guias, amparadores extrafísicos estava à espera para poder fazer o tratamento adequado e recuperar essas entidades. Mas ali, naquele campo energético trevoso, só havia aquela entidade, ela trabalhava sozinha. E alguns ela passava energia, mas eles não despertavam, a inconsciência deles era profunda. Esses espíritos estão numa situação de coma espiritual, uma inconsciência causada por eles mesmos, como uma espécie de fuga da realidade, né? Uma espécie de válvula de escape interna, de ficar inconsciente para não ter que prestar atenção nas mazelas internas deles mesmos, né? Essa é uma fuga que, aliás, muitas pessoas aqui na Terra fazem, né? Fica inconsciente ou se entope de remédio para não ter que conviver com a dor do vazio existencial que elas às vezes carregam por dentro, sendo que elas não procuram solução para aquilo, se comprazem às vezes naquela situação de vítima. É claro que não é todo mundo, tem gente que precisa de muita ajuda, está doente, mas tem algumas pessoas que se fizeram doentes ou se fazem de doentes, como uma espécie de fuga, né? Vão para dentro, criam uma espécie de dependência, porque não conseguem lidar bem consigo próprio, a autoestima está baixa, e essas pessoas precisam buscar um caminho, alguma solução, e são elas mesmas que têm que buscar uma terapia adequada, o que quer que seja, mas corre atrás. Não fique esperando que outra pessoa solucione um problema que está dentro de você. Não espera o guru, não espera o mestre, não espera ninguém. A responsabilidade do seu estado de consciência interna é seu mesmo, não é de ninguém. Então, voltando ao que eu estava vendo. E mesmo aqueles espíritos adormecidos, que não despertavam, eu sentia que ela projetava como se fossem sementes luminosas, sementes de luz dentro da mente deles, para que posteriormente causasse um despertar e estimulasse novas etapas, novas ideias para eles intuitivamente lá na frente. E aí, gente, eu fiquei vendo maravilhado aquela entidade, aquela mulher linda, amorosa, andando no meio dos espíritos trevosos, adormecidos, dando passe em um, acarinhando o outro, fazendo uma prece em outro, e o amor dela, de repente ela levantou o rosto e eu vi os olhos dela, dentro do olhar dela, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando você olha uma entidade superior que está plasmada numa certa forma, preste atenção no olhar, porque a forma é temporária. Porque os espíritos plasmam a forma espiritual como querem. Mas o olhar é onde você tem um nível real daquela consciência.
quando eu prestei atenção no olhar dela, veio uma onda de amor, uma coisa indescritível, né? E ao mesmo tempo eu via dentro do olhar dela como se fosse o olhar da Maria, mãe de Jesus, o olhar da Devaki, a mãe do Krishna, o olhar da mãe do Buda. Eu vi o olhar de todas as mulheres, as grandes mães, dentro do olhar daquela entidade maravilhosa. E aí eu entrei no estado alterado de consciência, uma onda de amor fluindo, gente, e eu confesso para vocês, era muita areia para o meu caminhão, eu não aguentava, era muito amor. E se eu deixasse passar tudo aquilo que estava vindo, se eu recebesse direto, eu não aguentaria. Era amor demais para um ser humano aguentar. E aquela entidade carrega esse amor e espalha esse amor nessa região tenebrosa do plano espiritual, e por intuição, eu sei que ela é chamada nesses planos de Mãe dos Perdidos, porque ela atua sozinha numa região do astral pesado, resgatando espíritos perdidos que ninguém se lembra, sabe? Espíritos que ninguém dá nada por eles, ali jogados na poeira de si mesmos. Ela atende a esses esquecidos, é como se fosse uma pastora que buscasse as ovelhas perdidas e as recuperasse. E o melhor, ela levantou e enquanto ela ia andando por aquele solo árido, e tudo isso plasmado energeticamente naquele plano, brotavam flores de lótus das pegadas dela à medida que ela ia passando. E eu também percebia, no limite vibracional daquele ambiente, que existia uma matilha de cães desencarnados, cachorros extrafísicos, que protegiam a descida dela nessa região tenebrosa. Vocês que leem bastante, por exemplo, tem dentro da área espírita, tem uns livros do André Luiz, que conta que nas descidas de resgate ao umbral, os seres espirituais descem acompanhados de animais desencarnados que os protegem de vibrações mais grossas, cachorros extrafísicos. E eu já vi muitas vezes isso fora do corpo também. Mas há relatos disso no ocultismo também, né? Há relatos do Leadbeater na teosofia de animais extrafísicos que operam junto com entidades amparadoras para diversas finalidades extrafísicas. E aquela matilha de cães bem brabos rodava o perímetro protegendo a aproximação de qualquer entidade trevosa que fosse atrapalhar o trabalho daquela mãe divina que estava ali expressada. E aí, gente, em determinado instante, eu vi uma estrela de 5 pontas, brilhante, prateada, sobre o topo da cabeça dela, e uma coluna de luz que descia de outros planos, quiçá do plano mental, além de todas as formas, uma cascata de luz que descia sobre a estrela de 5 pontas, que pairava por sobre a cabeça dela. Ou seja, ela própria era sustentada por entidades do plano superior que emanavam um amor, gente, impressionante, que eu não tenho como descrever. E eu conto esses relatos para vocês terem ideia dos bastidores invisíveis, os bastidores da vida além da vida. Como médium responsável, como espiritualista consciente, faz parte do trabalho da gente contar as vivências espirituais, não por ego, não é isso não, é para compartilhar informação da realidade extrafísica nos seus diversos planos. Saindo do corpo desde os 15 anos, eu estou com 45 hoje, são 30 anos mexendo com esse tema, mais o lance da mediunidade bem desenvolvida, os chakras bem harmonizados, desenvolvidos, e todo o estudo que eu venho fazendo esse tempo todo, eu já vi muitas coisas. Então, uma das orientações que eu tenho espirituais, extrafísica, por parte dos amparadores que me orientam, é de falar para as pessoas. Por isso eles me mostram esses eventos extrafísicos, me dão permissão de eu ver, para que eu possa contar aqui para vocês e dar vislumbres de uma outra vida, além dessa vida daqui. E essa entidade, gente, ela foi descendo por um abismo, provavelmente para buscar outras entidades mais no fundo que eu não via. E aquela matilha de cães atrás dela, né, protegendo, uma coisa linda, a estrela por cima e um caudal de luz descendo sobre ela, maravilhosa. Então eu fico muito contente de contar para vocês a existência de uma mãe divina, uma mãe dos perdidos, que atua nas sombras, anonimamente, atua sozinha, como uma pastora solitária, dando bênçãos, espalhando passes, espalhando vibrações suaves, emanando amor silenciosamente, fazendo preces para espíritos perdidos naquele rincão extrafísico perdido ali, cheio de almas perdidas. Mas é legal saber que mesmo essas almas perdidas têm a assistência espiritual na hora certa, e essa mãezinha divina estava lá presente, representando toda essa vibração da mãe divina maravilhosa, que é a somatória aí das vibrações dos ícones
das mães divinas de todas as culturas, Maria, Kuan Yin, Mataji, Iemanjá, Deméter, Diana, a mãe do Krishna, Devaki, a mãe do Buda, sabe? Todas essas entidades que se expressam representando a energia feminina do universo, a mãe divina, que é uma vibração muito cara ao meu coração, e eu faço questão de deixar isso bem claro para vocês, sabe? Aquela mãe divina representa todas as outras. Ela não tem fronteira religiosa, o amor dela é incondicional, é para todos, e ela passa tudo de bom ali para as pessoas que estão ali, e por consequência se espalha aquilo para outras consciências além. Eu fiquei muito contente de ter visto a atuação dela ali no plano extrafísico. Então estou dividindo essa experiência